Olá, uma boa tarde para você que está acompanhando a Record News Amapá. Entra agora no ar o seu programa de todas as tardes, de segunda a sexta-feira, sempre no horário de almoço, trazendo para você as informações quentinhas e mastigadas para a sua casa. Mais uma boa tarde para você. Eu vou te fazer companhia nessa próxima meia hora, te informando de tudo que acontece na nossa cidade, de leste a oeste, de norte a sul, por todos os cantos da nossa linda e maravilhosa cidade de Macapá e também por todo o estado do Amapá. E uma notícia importante e preocupante também. Cresce o número de leitos, a ocupação de leitos pela contaminação do Covid-19. É o que diz um relatório que saiu na última segunda-feira. Vamos agora ao trecho da entrevista do governador Valdez Góes. Toda segunda-feira eu consigo fechar com a equipe de vigilância e epidemiológico o relatório semanal, que fecha a semana no sábado. A gente trabalha domingo intensamente, na segunda estamos com o relatório. Semana passada, nós classificando dentro do risco baixo, que é próximo já do risco muito baixo, que é a melhor classificação no enfrentamento da pandemia, classificamos com nota 4, e a nota vai de 1 a 9. Se passar de 9, a gente muda o status para pior, que é o risco moderado, e isso exige tomada de providência no que diz ao contato social, ao isolamento social. E eu sempre, cada semana, avaliando, e a gente nesse processo de começa a retomada em atividades econômicas, começa a retomada em atividades administrativas, governamentais, das prefeituras e do governo, mas começar e fazer tudo com muita segurança. Agora fechamos o relatório da última semana e tivemos realmente uma situação desagradável e alerta a todos nós. Aumentou a internação em leitos de UTI em quase 8% e aumentou a internação em leitos clínicos em mais de 10%. Então, mesmo a gente não tendo aumentado a incidência, a letalidade, o número de óbitos, que inclusive continua caindo, mas aumentar a internação é um alerta permanente, porque se aumenta o número de internos, provavelmente vai aumentar o número de óbitos, vai aumentar o número da letalidade, grau de letalidade. E isto influencia diretamente na classificação de risco do estado do Amapá e dos municípios. E ainda sobre coronavírus, células T são encontradas em pessoas sem anticorpos para o coronavírus. As células T foram identificadas no sangue de pessoas que não tiveram anticorpos detectados para o coronavírus. A conclusão foi publicada na revista científica Cell. A principal função das T é destruir células infectadas com vírus. Elas, junto com os anticorpos, trabalham para defender o corpo de infecções, mas se comportam de formas diferentes. Os pesquisadores analisaram o sangue de pacientes que foram diagnosticados com casos leves da Covid-19 ou que não apresentaram sintomas e também de pessoas que foram expostas ao vírus por meio de familiares infectados. Esse estudo dá mais força a outros, que indicavam que os anticorpos para o coronavírus tendem a desaparecer, mas a resposta imune celular tende a durar mais. Isso significa que é possível que essas pessoas tenham adquirido anticorpos contra a doença, mas depois de um tempo, essa resposta foi desaparecendo. Os cientistas suecos explicaram que a pesquisa também indica que ter sido infectado pelo vírus pode dar à pessoa proteção de nova infecção, já que os anticorpos não são mais identificados, mas as células T continuam lá. Essas células são muito importantes porque depois de enfrentar o coronavírus, elas guardam na memória quais foram as estratégias necessárias para isso. Dessa forma, quando a Covid-19 volta a amedrontar o organismo, o corpo já sabe o que fazer para lidar com o perigo. Como os resultados do trabalho das células T ainda não estão completamente esclarecidos, o mecanismo de defesa está sendo amplamente estudado por cientistas para tentar entender se há
ou não possibilidade de reinfecção pela doença. E se você está precisando resolver alguma coisa no Superfácil, vai uma dica muito interessante. Todos os serviços só estão sendo feitos por agendamento. E um outro lembrete, se você agendou algum serviço e não compareceu no dia agendado, você pode ser penalizado. Devido aos casos de aglomeração, a direção da rede Superfácil no Amapá reforça que os atendimentos devem ser feitos por agendamento no site serviços.portal.ap.gov.br, sem filas e preocupação com a saúde no período da pandemia da Covid-19. No mesmo endereço eletrônico, o cidadão ainda tem a opção de realizar o atendimento de forma online. São mais de 130 serviços em 14 categorias, disponíveis sem precisar sair de casa. De acordo com a diretora-geral do Superfácil, Luzia Grunho, uma das dificuldades tem sido o não comparecimento das pessoas que agendam os serviços. Ao todo, já foram 4.000 faltantes desde que o agendamento foi disponibilizado no dia 13 de julho. Abre aspas. Quando você não agenda, tem fila. Você fica no sol e as pessoas reclamam. A gente pede que você não deixe de ir porque isso traz problemas. O horário fica vago e essas pessoas que estão indo para a frente do Superfácil esperam que uma vaga sobre, disse a diretora. Pensando em resolver o problema, a direção do Superfácil estabeleceu penalidades. A pessoa que marcar um atendimento e não comparecer ficará proibida por um determinado período de reagendar um novo atendimento. Então tá aí, se você agendou algum tipo de serviço ou pretende agendar, compareça no horário e local marcado para você não perder a oportunidade e além do mais não ser penalizado. IFAP adota EAD para turmas concluintes. O Instituto Federal do Amapá manterá as atividades de ensino à distância. Segundo o documento, as atividades de ensino serão retomadas de forma remota a partir do dia 2 de setembro, somente para as turmas concluintes dos cursos superiores, subsequentes e ensino médio. Já os demais níveis e modalidades serão somente em janeiro de 2021. Como consequência da integralização das turmas concluintes, os processos seletivos para ingresso de novos alunos nos cursos superiores e no ensino médio integrado estão mantidos somente para o primeiro semestre de 2021. Estudantes de baixa renda da rede federal vão receber pacotes de dados para concluir o ensino online. Lucas é estudante de arte e, para poder estudar, usa o celular e precisa de uma rede Wi-Fi. A minha maior dificuldade realmente foi, primeiro, ter, um local, no caso, uma casa. Depois, ter esse acesso, à internet. Segundo o MEC, serão duas modalidades de ajuda. O pacote de dados varia de 10 a 40 gigabytes para quem já tem um número ativo. Quem não tem vai receber um chip pré-pago de 5 a 40 GB de internet. A oferta de dados vale até o dia 31 de dezembro, mas pode ser prorrogada. A meta do Ministério é atender inicialmente cerca de 400 mil estudantes de baixa renda, de todas as universidades federais e institutos federais de educação. Quando estiver totalmente implantado, deve beneficiar pelo menos 900 mil alunos. Nesta primeira etapa, serão investidos 24 milhões de reais. Toda a nossa burocracia interna, ela nos torna um pouco mais lentos. E isso, naturalmente, foi uma das causas pelas quais a gente demorou um pouco mais do que aparentemente seria o razoável para poder oferecer isso que nós vamos oferecer. Onde nenhuma das operadoras for atendida, a universidade vai tratar de forma específica aquele aluno que porventura mora na zona rural, mas a intenção é não deixar ninguém para trás. E agora vamos falar sobre eleições 2020, as eleições municipais. O TRE visa esclarecer dúvidas para os atores que pretendem concorrer ao pleito deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, TRE, lança o projeto Fique por Dentro, que visa prestar informações a todos os autores envolvidos nas eleições de 2020. A capacitação será realizada por meio de lives e terá como tema específico os eventos pontuados nos prazos do calendário eleitoral. Com a proximidade das eleições de 2020,
A Justiça Eleitoral do Amapá lança o projeto com o objetivo de prestar orientações fundamentais de maneira objetiva e compacta sobre uma série de eventos e ações evidenciais no calendário eleitoral. Depois de meses de quarentena, até quem não se exercitava manifestou o desejo de fazer algum tipo de atividade física. Mas por medo de ir até a academia e contrair o coronavírus, essas pessoas estão procurando outras alternativas para se exercitar. De repente, isso explique o aumento nas vendas das bicicletas no mercado. O medo de pegar o coronavírus fez com que a Isabela deixasse de frequentar a academia. Para não ficar parada, decidiu comprar uma bicicleta. Por conta da aglomeração que tem na academia, muita gente vai, então se torna mais perigoso. A bicicleta não, é ao ar livre. Gostou tanto que arrastou o namorado. A gente tenta conciliar a vida de estudante, a vida de trabalho, com o nosso hobby. O mercado de bicicletas está em alta. De acordo com a associação que representa a categoria no Brasil, entre maio e junho, houve um aumento médio de 50% nas vendas em relação ao ano passado. Já entre 15 de junho e 15 de julho, o crescimento mais que dobrou em comparação a 2019. Além de ser a companheira nos exercícios para manter a forma, a bicicleta também virou alternativa ao transporte público, sempre lotado. Resultado: nesta empresa, o faturamento durante a pandemia aumentou cerca de 200%. Está vendendo tanto que já tem produto em falta. A população aderiu à bicicleta como um lazer e um meio de você respirar um apuro junto com a natureza. Na casa da Mariana, a família toda pedala. Meu marido começou a pedalar com a pandemia, tomou gosto, já fez upgrade de bicicleta e agora para minha filha. Só a Maria Luísa, de 3 anos, não tinha bicicleta. Depois de muitas dúvidas, escolheu a dela. Há alguns dias, um desembargador foi notícia por um péssimo exemplo. Ele rasgou a multa que recebeu por ter sido flagrado sem o uso de máscara. Agora, um áudio revela um outro caso de desrespeito, desta vez com uma policial. Isto aconteceu por telefone. Fomos ao batalhão onde trabalha a policial militar que atendeu a ligação do 190 feita pelo desembargador Eduardo Siqueira em 2015. O capitão que me atende diz que não sabe a escala da colega de trabalho. Em nota, a polícia militar esclarece que os PMs responsáveis por atender as ligações são treinados para lidar com as mais variadas situações e que é comum falar com um solicitante nervoso. A Polícia Militar também disse que a corporação tem um sistema de saúde mental e que todo policial pode ter atendimento e acompanhamento psicológico, mas não comenta o fato entre a policial militar e o desembargador e como os superiores citados no áudio agiram na época. A Record TV teve acesso exclusivo ao áudio de 5 anos atrás. O desembargador Eduardo Siqueira pede ajuda para encontrar o filho que desapareceu com um carro de luxo. Ele se altera. Só podia ser pelo menos um pouquinho mais educado, não, senhor. Não estou educado porque a senhora não é educada. Eu não estou pedindo, senhorita, estou mandando. É ordem. É uma requisição do desembargador que tem patente igual ao general do Exército. Senhor. A senhora sabe que é um general do Exército? Sim, senhor. Cita policiais superiores a essa soldado. Chama o Coronel Ricardo. O Coronel Ricardo não está no momento, senhor. Então me chama o atendimento Coronel Álvaro Távora. Senhor. Já! Fala também do irmão, que é procurador aposentado. Não. Com essa moça eu não falo mais. Ela vai responder o meu irmão, o desembargador, Tribunal de Justiça, Eduardo Almeida Prata. O meu irmão é o procurador de justiça que atua nos IPMs. O coronel Ricardo é meu amigo. Tudo bem, e o tenente coronel Álvaro é meu afilhado de casamento. Essa moça está fora da polícia. Quando conversa com outro PM, chama a policial de analfabeta. Mas essa moça que atendeu é completamente analfabeta, ao cabo. Mesmo comportamento que teve neste ano quando se negou a colocar a máscara, depois de abordado pelo guarda municipal, que precisou aplicar multa. Eu estou aqui com um analfabeto, com um PM seu aqui, um rapaz. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que existem cerca de 42 processos contra o desembargador, quase todos arquivados.
O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apura o caso. Na reportagem, o desembargador Eduardo Siqueira falou pela primeira vez a uma equipe de televisão. Ele disse que toma antidepressivo. Sobre o episódio de 2015, falou que passava por problemas pessoais e reconheceu ter se alterado com a policial militar. Ao ouvir o áudio, eu senti uma tremenda vergonha de ter passado, ter dito as coisas que eu disse. Pedi que se formasse um pelotão para eu pedir desculpa para ela na frente da tropa. Aí uma primeiro sargento foi, comprou um presente, levamos a ela, eu entreguei, pedi novamente desculpas, ela me abraçou e deu o incidente por encerrado. E agora um alerta para você. O período da pandemia ainda não passou, existem decretos e normas a serem seguidas. O fato é que aqui acabamos de noticiar o aumento nos casos de ocupação de leitos aqui no estado do Amapá. E por todo o país, festas e aglomerações geram mais contaminação pelo vírus da Covid-19. Em Belo Horizonte, dezenas de pessoas aproveitaram a festa em torno da piscina. Nas imagens, não é possível ver ninguém de máscara. A prefeitura interditou o local. Em Ceilândia, no Distrito Federal, a festa com centenas de pessoas foi numa chácara. O dono do espaço disse que seguia os protocolos de segurança, mas não podia obrigar os frequentadores a usarem máscara, já que eles estavam bebendo. Em Salvador, as festas ocorrem no meio da rua. São conhecidas como paredões e atraem principalmente jovens. Bando de irresponsável fazendo festa. Nesta praia, a polícia usou bombas para acabar com outra festa e houve correria. Mas não são apenas as festas em áreas públicas que têm chamado a atenção das autoridades. Segundo a Prefeitura de Salvador, de março a julho, foram registradas mais de 36 mil denúncias de poluição sonora, um crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. E o primeiro lugar em número de reclamações é o som alto que vem de residências. A gente percebe que por conta das lives, que é uma nova modalidade de diversão nesse momento de confinamento, a gente viu o crescente das denúncias de residência. Então, como a residência é asilo inviolável, a gente não pode adentrar na residência sem a autorização do proprietário, então a gente tem algumas limitações de ação fiscal. E agora o Record News Amapá traz um alerta para você. Uma nova modalidade de golpe tem feito vítimas por celular. E olha que os bandidos não precisam nem clonar o seu telefone. Basta ele pegar uma foto nas redes sociais para fazer a próxima vítima. A Carolina recebeu a mensagem por um aplicativo. Tinha a foto de uma amiga e o aviso de que o número de celular dela tinha mudado. Mas a conversa deixou a Carolina desconfiada. Liguei para Dani no outro número e falei, amiga, você mudou de telefone? Ela falou, não, meu telefone é o mesmo. Aí eu falei, não, isso é golpe. E era mesmo. A pessoa que se passava pela amiga pediu R$2.000 emprestados. Preciso pagar uma dívida, preciso de um dinheiro. Eu falei, você quer que eu leve aí na sua casa? Não precisa, paga direto para a pessoa. Daí a pessoa mandou o número de uma conta. A foto era da Daniela, que levou um susto quando soube que estava sendo usada como isca por um golpista. Porque estão usando a nossa imagem e estão conseguindo falar com pessoas do nosso contato. A gente fica muito assustado, porque vai prejudicar pessoas que querem nos ajudar também, né? O golpe no aplicativo de mensagens tem sido comum. Então, muitas vezes, não é o celular da pessoa que foi clonado, mas é o celular de um amigo. Com basicamente um celular clonado, o golpista ele consegue acessar muitas pessoas. Os criminosos têm ainda um outro caminho para preparar o golpe. Nos perfis nas redes sociais, descobrem quem são nossos contatos, entram nas páginas e tem muita gente que deixa dados pessoais visíveis, como o número do celular. Aí é só mandar a mensagem com a foto copiada para tentar enganar os amigos e parentes de quem está sendo usado como isca. É preciso estar atento quando as mensagens chegam. E para não ter os dados usados para enganar outras pessoas,
O mais importante é manter a privacidade nas redes sociais. Então, você já consegue restringir muita coisa se você deixar o seu perfil fechado. Segunda coisa, verificar os cadastros, que tipo de informação que está lá pública e acessível. E a terceira coisa, ter muito cuidado com as suas senhas. Manter uma senha forte e trocar de tempos em tempos. Vamos agora a uma notícia internacional sobre as eleições nos Estados Unidos. Esse período que antecede as eleições americanas está sendo marcado por divergências entre democratas e republicanos. Isso acontece por conta do voto pelo correio. O presidente Donald Trump disse que o envio da cédula funciona, mas alertou que fraudes podem acontecer. Aqui nos Estados Unidos, o voto ainda é registrado em uma cédula de papel e o envio pelo correio não é novidade. Nas eleições de 2016, 1/4 da população votou desta forma. Este ano, estima-se que 80% dos americanos votem assim por causa da pandemia. Mas o Serviço Postal disse que muitas cédulas poderiam não chegar a tempo de ser contabilizadas. A Câmara, que é de maioria opositora, acredita que o atraso nas entregas acontece por conta de corte de gastos no serviço e convocou o novo diretor-geral, Louis DeJoy, e o presidente dos Correios, Robert Duncan, para testemunhar sobre o assunto. Os congressistas devem ouvi-los na semana que vem, antecipando a volta do recesso de verão, que terminaria no dia 8 de setembro. No fim de semana, dezenas de manifestantes protestaram em frente à casa do novo diretor-geral dos Correios e o acusaram de destruir ou sabotar o serviço. O presidente Donald Trump defendeu DeJoy, dizendo que ele tem tentado tornar o sistema ótimo de novo ao implementar mudanças. Hoje, afirmou que o voto pelo correio funciona, mas está suscetível à fraude. Por isso, é preciso ter muito cuidado. E o nosso repórter Del Ferreira esteve na companhia do pintor Gibran Santana. Ele, que é amapaense, vai expor as suas obras de artes no Macapá Verão Online. Hoje nós vamos falar sobre cultura, pintura, e ao meu lado, ele, o pintor Gibran Santana. Gibran, há quanto tempo mais ou menos você tem já como pintor? Uns 30 e poucos anos. Na verdade, a estrada é muito longa e venho trabalhando com muita coisa, a gente acaba perdendo noção de espaço e tempo, mas é um bom e longo tempo trabalhando com arte e cultura, e a grande parte da maioria, a grande parte dos amapaenses sabem e conhece meu trabalho, porque sempre estou envolvido com carnaval, sempre envolvido com pintura de tela, sempre envolvido com alguma coisa que leve ao caminho da arte. Eu comecei bem cedo, eu tive uma influência muito grande do R. Peixe. O R. Peixe foi um pintor amapaense que de grande repercussão no estado, depois foi embora e estourou lá fora. Tive a presença marcante dele comigo e com isso eu fui aprimorando e adequando algumas coisas para a minha realidade como pintor. Então eu tive a influência assim do grande R. Peixe, do Espírito Santo, do R. Negrão, que ainda está vivo, e de muitos pintores amapaenses que estão fazendo arte ainda por essa estrada. Gibran, agora eu quero saber uma coisa, quero saber se você sabe realmente quantos quadros você já pintou até hoje durante essa longa carreira? Olha, não sei, eu acho que mais de 2.000 peças feitas nesse decorrer de estrada, né? Porque as peças, elas são na grande parte encomendadas. Por exemplo, eu estive em Martinica, tem um painel imenso na prefeitura de lá, que é na Fort de France. Fort de France é a capital de Martinique. E por encomenda do prefeito, do maire, eu fiz uma peça retratando, porque Martinica é uma área vulcânica, então tem alguns pontos específicos do lugar que relaciona a vulcão. Então eu fiz um painel enorme contando a história de Martinica, e começando por lá, depois dentro da Guiana Francesa fiz uma grande quantidade de peças encomendadas por franceses, e sem contar Macapá. Então não tem como você precisar o número de obras que você produziu nesse decorrer. Agora eu vou te falar uma coisa, você já pintou mais de 2.000 peças, você me falou. Agora tem aquela peça que você pintou que, não, olha, Del, aquela peça foi única, aquela peça é exclusiva, até hoje eu lembro, e eu tenho uma lembrança boa, aquela peça que realmente que marca na vida do pintor. Olha, bem lembrado, Del, a questão da peça que marca quando você produz uma certa quantidade, aquela marca, foi quando eu ganhei o Salão de Arte Nacional do Sesc.
com um cacho de banana. Eu pintei apenas um cacho de banana. E essa peça não sai da minha cabeça. Eu pretendo voltar a trabalhar uma produção ligada a bananas, sabe? Em Curru, o prefeito de Curru ficou com 2 peças ligadas a banana. Mas o Salão de Arte Nacional do Sesc, eu acho que foi na década de 2000, que essa peça foi premiada, eu coloquei uma tela proporcionalmente assim, de 2 metros por 1,20, e essa peça ganhou o Salão Nacional de Arte. Essa peça marcou realmente por ter sido uma peça premiada. Agora, esse período da pandemia, né? Como é que ficou seu trabalho? O que você pensou quando entrou a pandemia, gerou toda essa polêmica aí do Covid-19? Porque a gente não põe ovos só no mesmo ninho, no mesmo lugar, na mesma cesta, vamos dizer. Eu trabalho com arte, mas eu também estou no direito. Tá aqui o anel do direito, sem pavulagem, sem exageros. Então tem outras ramificações dentro da arte. Mas nesse período de pandemia eu produzi bastante. E agora houve um leilão de chamada pública, né, um edital chamada pública da prefeitura para o Macapá Verão, que vai ser virtual, vai ser online, não vai ser Macapá Verão presente lá na fazendinha, não, vai ser pelas redes sociais. É isso que eu tô aqui, eu só te cortar, porque é o seguinte, né? Eu queria falar sobre isso aí, mas você falou agora sobre o Macapá Verão. Essas peças aqui, você tá exclusivamente pintando para o Macapá Verão, certo? Agora, como é que é para você pintar e fazer uma exposição online? Pois é, a primeira vez que eu vou fazer uma exposição online, inclusive trabalhar e explicar cada peça durante a gravação. Esse projeto tem início, meio e fim. Então eu vou falar um pouco de algumas espécies, alguns exemplares da fauna amazônica que estão em vias de extinção. Depois eu vou falar sobre os traços arqueológicos encontrados em Maracá, em Mazagão e Cunanim Calçuene. Eu vou mostrar isso também. Depois eu vou mostrar o Mar Abaixo, que é a nossa festa. Um legado imaterial, histórico do Amapá, na cultura. E termino mostrando como se elabora um trabalho em si. Então, quem quiser ver essa produção, um pouquinho do seu trabalho, vai acompanhar no Macapá Verão agora, 2020. Sim, Edel, inclusive, esse bate-papo aqui está sendo exclusivo. Foi um concurso público, Edel, não foi nada assim, achamos o Gibran para pintar. Não, foi um concurso público. Tem todos os processos? Todos os processos, muitos artistas concorreram e somente 6 foram selecionados. Tá? Então eu estou aí nesse concurso, passei e vou mostrar o que realmente a gente pode fazer pela arte amapaense. O que realmente o profissional de arte está fazendo nesse período de quarentena. Então essas peças, além das outras, serão 10 trabalhos, tá? Que vocês terão a oportunidade de vê-los. Uma história toda contada, mostrando a arte amapaense, a cultura amapaense e algumas espécies nossas, da nossa fauna, que tendem a desaparecer. Poxa, muito obrigado, viu, Gibran, por me receber aqui. Eu estou aqui hoje gravando o ateliê do meu amigo Gibran. Gibran, obrigado. E eu quero dizer, e se de repente essa pessoa, Gibran, é interessante isso, de repente a pessoa tem um sonho de ser pintor, gosta de pintar, qual assim a dica que você dá para essa pessoa que está começando agora aquele desejo da pintura? Olha, a arte é um dom e alegria para quem possa contemplá-la, tê-la, de ter uma obra de arte. Quem está começando agora, pretende enveredar para essa carreira artística, precisa só apenas dedicar-se, mas precisa, quando eu digo dedicar-se, estudar, pesquisar, entender a coloração, profundidade da figura do espaço, porque eu também fui professor de arte e fui diretor da escola de arte, sabe, Del? Então eu sempre aconselhava quem estava começando a se profissionalizar, pensar de uma forma mais responsável, porque pintar e desenhar também é uma profissão, só que ela exige responsabilidade, sabe, Del? Ela exige, e quando ela exige responsabilidade, significa que você tem que se empenhar, fazer uma coisa com qualidade, pesquisar, buscar os livros, se precisar estudar, estude, faça uma escola de belas artes, para com que você possa aprimorar esse trabalho. Porque isso aqui é uma profissão como qualquer outra, requer empenho, requer dedicação. Muito bem, então esse foi o nosso bate-papo com o nosso grande pintor, Gibran Santana. É com vocês aí no estúdio. E como tudo que é bom dura pouco, encerra-se aqui essa edição do programa Record News Amapá, edição de quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e a sua companhia. Fique agora com o programa do pastor Jadson Guerra,
todo trabalhado para te explicar como vencer os problemas que você tem enfrentado. Até amanhã e um forte abraço!